eu sei que muita gente decide começar a estudar inglês e eles se sentem muito frustrados, porque eles estudam toda semana, se dedicam e no final das contas estão assim durante meses e anos e não alcançam a fluência. Geralmente essas pessoas conseguem compreender muito bem do inglês, mas elas não conseguem falar. Isso gera muita frustração. Imagine que você está tentando aprender a nadar e você entra na piscina somente uma vez por semana. Com certeza, se você fizer essa imersão em mais dias na semana, a sua capacidade de nadar vai ser adquirida bem mais rápido do que ficar tendo uma aula semanal. E trazendo isso para o inglês, essa imersão também tem que ser real e ela tem que acontecer todos os dias para que você realmente se torne fluente. Eu falo muito sobre a imersão, mas geralmente é uma dica dos vídeos e eu não falo exclusivamente sobre ela. Então é por isso que nesse vídeo eu vou falar todos os detalhes da imersão e como você pode fazer de uma forma que o inglês se torne natural na sua vida. Olá, amigo, seja bem-vindo ao seu canal Cristão de Produtividade, eu sou a Luciana Sampaio. Eu gostaria de destacar primeiro que o aprendizado de uma língua é um processo de exposição constante. Além disso, é fundamental que haja repetição para que você guarde aquela informação. Ou seja, você precisa ter um contato diário com o inglês para que você realmente aprenda. Quando a gente considera novamente o exemplo que eu citei, das aulas semanais, note que você está somente na superfície, você não está submerso, você está na superfície. Então, se a gente imaginar um iceberg, 10% vai ser a superfície ali, o que a gente consegue enxergar. Submerso é 90%. E é exatamente isso que acontece no inglês. A superfície de ter uma aula semanal ali, ter contato em inglês uma vez, esporadicamente, essa é a superfície. Na parte submersa, que é 90%, é isso. Embaixo, lá no iceberg real, que você vai alcançar a sua fluência. É assim que as pessoas aprendem de uma forma muito natural. Então, por exemplo, uma criança também. Nós observamos que a criança, ela está presente ali no ambiente e ela começa a escutar muito do idioma, seja lá qual for a língua materna dela, ela escuta bastante e eventualmente ela vai começar a falar. Porque ela está nesse ambiente perfeito, ela está submersa naquilo. Diferente de nós que tentamos aprender muitas vezes vendo a aula e limitamos os nossos recursos a isso. Se, por exemplo, você só vê esse vídeo aqui, você não vai se tornar fluente. Sinto informar. E o caso ainda piora quando a pessoa usa recursos que são passivos. Então a pessoa, ela decide ter aulas em uma escola de idiomas que a metodologia é simplesmente você ouvir. Você escuta do inglês e não pratica nada. Não aplicar aquilo que você aprende no inglês é outro ponto assim que faça com que realmente você não se torne fluente. Porque aplicar, trazer isso para o seu dia a dia, para o seu contexto, é o que muda todo o jogo. Então entenda que a imersão, ela é muito além de você estudar algumas horas do inglês. Isso não torna ninguém fluente. A imersão é sobre você tornar aquilo a sua vida. Você realmente mergulhar de cabeça no inglês. Aí você fala, ai, Luciana, a imersão realmente não sei, eu não sei fazer imersão, acho que não é tão importante. Mas se você continuar nesse caminho, o que vai acontecer? Você vai passar ainda mais tempo estudando inglês e, consequentemente, você não vai alcançar a fluência, você não vai ter tranquilidade para conversar com as pessoas, vai ser bem difícil. Porque o ponto é, você vai aprender sobre vocabulário, você vai ter a gramática, você vai ter as palavras, mas no momento de conversar com a pessoa, você vai travar. Essa é a consequência real de você não fazer a imersão. Por outro lado, além da conversação, se você, por exemplo, for assistir uma série, se você não colocar a legenda, sua vida fica completamente difícil. Sem a imersão, você vai se sentir desmotivado, você vai se sentir estagnado. Então, ai, Luciana, eu nunca consigo evoluir no inglês. É por conta disso. Porque você não faz uma imersão de respeito. Porque você começa em uma semana e na outra você já não liga tanto para o inglês. Então, você acha que ter algumas aulinhas ali de vez em quando é suficiente, quando na verdade não é. Tá, e como é que funciona essa verdadeira imersão? Como é que eu faço para poder solucionar esse problema? Muitas vezes quando falamos sobre imersão, as pessoas pensam, então eu tenho que viajar para o exterior, vou ter que gastar muito dinheiro. I became fluent in English without getting out of Brazil. I never travel abroad. So I'm sorry, but I'm not gonna accept if you tell me that, oh, I can't make immersion because I don't have the money for it. Because I didn't have the money for it, you know? And I became fluent. So you can do it as well. That's what I'm telling you here. You don't need to go to a different place. You don't need to be around people that talk in English because to get fluent, I didn't know anyone that was able to talk in English. I didn't know anyone that was fluent in English. And I became fluent because I was really committed
into the immersion. It was not like, oh, I'm gonna do this for a few times. No, it was years of immersion to become fluent. Let's come back to Portuguese. A imersão verdadeira é sobre se cercar do inglês o tempo inteiro. Ouvir, falar, ler e pensar em inglês todos os dias. E isso é possível. A internet possibilita tudo isso pra nós. Se a gente tem a desculpa de que, eu não consigo porque eu não estou em um país que fala inglês, isso é uma desculpa, isso é rapada. Não vai funcionar aqui. Se você realmente quer se tornar fluente, você vai transformar tudo do seu ambiente em inglês. Você pode fazer isso assistindo filmes e séries, como eu já mencionei em diversos vídeos. Você pode ler artigos, conversar, tentar conversar com as pessoas. Luciana, mas o meu nível é muito básico. Tente. A prática é o que leva à perfeição. O inglês, ele precisa fazer parte da sua rotina, ele precisa ser parte de você. Outra forma de fazer imersão seria pesquisando tudo que você pode em inglês. Então, se você precisa esclarecer uma dúvida, por exemplo, as melhores velas aromáticas, pesquisa isso em inglês, sabe? São várias coisas que você pode pesquisar em inglês para que você saiba como pintar um quadro. Eu lembro que quando eu pintava quadros, eu estou olhando para um agora, eu vou colocar uma foto na tela. Eu basicamente amava acompanhar os tutoriais do Bob Ross, que era um homem incrível, assim, um artista maravilhoso. Infelizmente ele faleceu, bichinho, mas ele foi incrível. E assim, eu acompanhava o tutorial e, por exemplo, tinha cor que eu não sabia nem o nome. Não sabia o nome, mas eu olhava e ele tava ali mostrando a cor e eu pintava junto com ele. Então, várias coisas ali eu não tinha vocabulário. E mesmo assim eu acompanhava o tutorial. Então, ao invés de eu fazer algo que era um hobby pra mim, que era a pintura, em português, eu pesquisava em inglês e fazia isso em inglês. Por mais que eu não compreendesse tudo. Depois eu pesquisava, senão eu entendia pelo contexto ali olhando as imagens. Mas você repara que tudo eu transformei em inglês. E é assim que eu me tornei fluente. Mas eu gostaria de falar aqui que a imersão não é só sobre a exposição. Você se expor a conteúdos, você receber informações em inglês é muito bom. E por muito tempo eu fiz esse tipo de imersão. Mas o que acontece? Esse tipo de imersão não vai fazer com que você fale inglês. Tem que ter algo a mais. Então, além da exposição, você tem que jogar isso pra fora de alguma forma. Porque se você só escuta e não fala, quando chegar o momento de você conversar com uma pessoa, você vai ficar apavorado. Porque não é algo que foi treinado no seu cérebro. Por isso que você vai ficar desesperado. Eu estava vendo um vídeo do Steve Kaufman, e eu já indiquei o canal dele aqui, que é onde um poliglota, ele tem mais de 60, eu acho que ele tem 70 anos, e a partir dos 60 anos ele aprendeu, tipo, umas 5 ou 10 línguas. Ou seja, com ele não tem aquele papo de que, a pessoa mais velha não consegue aprender idioma, porque ele realmente aprendeu, e as dicas dele são incríveis. Então eu tava vendo esse vídeo dele no canal do YouTube, se você quiser eu coloco na descrição, não se preocupe, mas ele estava comentando acerca do sistema de educação no Canadá. O Canadá, ele tem 2 línguas oficiais, a primeira é inglês, a segunda é francês. E daí na escola, as crianças têm como língua base o inglês e além disso elas aprendem muito do francês. Elas têm uma imersão interessante, porque tudo que eles fazem, assim, em algumas aulas está em francês, mas há um problema nesse sistema de ensino, que elas não colocam nada pra fora. Então elas não são instigadas a falar francês. E muitas vezes o adolescente ou o jovem, ele sai da escola e ele tem o conhecimento ali do francês, mas ele não sabe falar. Porque a exposição que eles têm na escola, assim como a gente geralmente tem no inglês, é muito passiva. Não que a gente tenha essa exposição na escola, mas a gente tem exposição naturalmente porque nós nos interessamos pelo inglês. Mas a exposição deles é passiva. Isso faz com que eles tenham conhecimento da língua, eles entendam o que está sendo dito no francês, mas não conseguem falar, como eu já comentei. Eles passam nas provas, eles fazem os exercícios e se dão muito bem. Mas se eles forem jogados em um país que fala somente o francês, eles vão ficar tipo, o que é que eu vou fazer agora? É por isso que a imersão trata-se de uma exposição ativa. Não basta você só escutar, você tem que fazer alguma coisa com o que você está escutando. Então você pode participar de uma comunidade para poder aprender inglês, você também pode conversar com as pessoas, por mais que não seja, Luciana, eu tô muito no começo, converse, tente, da forma que você consegue, converse. E também é importante aproveitar todas as oportunidades para falar, porque surgem as oportunidades, mas às vezes a gente fica, eu não consigo e nem tenta, sabe? Nem pratica. Então a sua imersão, para que seja real e verdadeira, ela não tem que ser aquela imersãozinha tranquila, e vou assistir um conteúdo em inglês. Não, ela tem que ser uma exposição ativa. Você tem que realmente ter algum relacionamento ali com aquele material que você está recebendo. Não só receber informação, receber, mas colocar alguma coisa pra fora. Sendo assim, vamos para as dicas. A primeira é que você transforme tudo que está no seu ambiente em inglês. Ou seja, a pesquisa, se você tem dúvida com relação a algum assunto, você vai pesquisar um conteúdo em inglês. Se você gosta de escutar música, todos os detalhes que você pode imaginar, considere cada uma das coisas que você faz todos os dias e veja se isso pode ser transformado no idioma que você quer aprender. Eu já dei o exemplo aqui de
que quando eu pintava eu via tutoriais em inglês e há outras formas de você fazer isso, por exemplo, exercício físico. Você pode pesquisar como faz um prato, uma comida, você pesquisa isso em inglês. Ou se não, um exemplo também que eu já dei em um dos vídeos, mas é que eu estou aprendendo espanhol, transformei o meu ano bíblico em espanhol para que eu consiga aprender essa língua. Então, por mais que você não esteja nos Estados Unidos, no Reino Unido, você vai fazer com que esse ambiente em que você está presente se transforme no inglês. Vai parecer até que você fez um intercâmbio, mas você vai estar no Brasil fazendo a imersão real. A próxima dica é que você pratique ativamente. Como eu mencionei, a exposição ela precisa ser ativa, não adianta nada você ouvir e não aplicar nada no seu dia a dia. Então, da forma que você acha possível, busque alternativas para que você consiga aplicar o inglês na sua vida. Como fazer isso? Você pode repetir aquilo que você ouviu, falar em voz alta, escrever em inglês e basicamente aproveitar todas as oportunidades que você tem para se comunicar nessa língua. Porque as oportunidades surgem é que às vezes a gente realmente fica com medo de aproveitar cada uma delas, mas é muito importante que você aproveite as oportunidades. Terceira dica que eu achei muito importante é que você defina um ponto de apoio. A imersão não é a coisa mais fácil do mundo, inclusive se você faz essa exposição ativa. Para que você se mantenha motivado, é fundamental que você tenha esse ponto de apoio. E o que isso significa? Algo que realmente vai servir como apoio para que você continue estudando. Porque muitas vezes o desafio vai vir, a gente vai querer desistir, mas se você tem esse ponto de apoio, você vai segurar nele e você vai continuar estudando. Geralmente é interessante que esse ponto de apoio seja algo pago. Então, por exemplo, você paga um professor ou um curso ou tem aulas particulares, alguma coisa do tipo, porque quando nós pagamos, nós damos mais valor àquilo. E isso serve como ponto de apoio, porque quando você ficar desmotivado diariamente para estudar o inglês, você vai reparar, o meu professor vai querer ver o meu resultado na próxima semana, então eu vou ter que estudar hoje. É uma forma de você falar publicamente que você está aprendendo inglês e se comprometer realmente com aquilo. Ou seja, você cria uma responsabilidade consigo mesmo, porque muitas vezes a gente está acostumado a não valorizar os acordos que nós fazemos com nós mesmos. Então a gente fala, eu vou acordar mais cedo amanhã. E no caso, acorda 10 horas. Então você vê que é fundamental que você realmente cumpra os compromissos que você tem consigo mesmo. Isso vai fazer com que você não esqueça de estudar ou que você não desista no meio do processo, porque você realmente vai ter esse apoio necessário. A imersão nem sempre é confortável como as pessoas pregam lá fora, que você simplesmente vai ouvir músicas em inglês, que você vai assistir série e isso é suficiente para que você seja fluente. Será um trabalho árduo, especialmente se você pretende aprender rápido, mas ter esse ponto de apoio fará com que você realmente se mantenha motivado e prossiga até o fim, até que você alcance a fluência. Se você está totalmente no começo do aprendizado e gostaria de saber como pode montar um plano de estudos para começar a estudar inglês, eu indico muito esse vídeo. Eu te vejo no próximo e lembre-se, você é amado. Tchau!